matar, cometer suicídio. E o metrô você se joga logo, para não ter trabalho. Os ônibus ao tempo de demora, né? Você vem cada vez mais cheio, mais lotado. Nunca sento, em nenhuma das minhas viagens de ônibus eu sento. Depende de onde eu acho uma merda. Desculpa da palavra, mas é um caos. Caos, tá um caos. A parte de trem, os trens suburbanos, assim, é muito sofrível. Se tratando de um ano de Copa do Mundo, né? É de se imaginar que há investimento, mas não é o que acontece. Nenhum dos políticos tem coragem de deixar o carro deles para poder andar de transporte público, ficar lá no meio, no calor, suando. Eu acho que o preço, enfim, R$3,20 ou R$3 de qualquer jeito é muito caro para o que ele oferece. Não tem a menor condição. Sei lá, algum dia isso vai mudar, espero, né? Então, eu vou morrer sonhando, mas não sei se a minha geração vai ver isso aí acontecer. Não é verdade? O pensamento humano sempre foi muito complexo. Seja ele um pensamento de ordem artística, seja ele um pensamento de ordem política, seja ele um pensamento de ordem teológica, filosófica, científica, seja ele o próprio senso comum. Pensar, definir alguma coisa que você considera uma verdade, sempre foi algo muito problemático. A humanidade até hoje, ela faz vários questionamentos. Se você pega, né, desde a pré-história, chamada pré-história, a idade da pedra lascada, quando o homem ainda, né, vivia ali quase como um animal integrado à natureza, mas ele já precisava do seu raciocínio para poder fazer escolhas, para poder definir a sua ação. De lá para cá a humanidade mudou bastante. A humanidade evoluiu, criou sistemas de organização social, coletiva, que chegou nisso que nós chamamos hoje de sistema político, que nós estamos debatendo já há algumas semanas aqui na TV Assembleia, entrevistando alguns deputados estaduais, né? Vamos continuar as entrevistas com os deputados estaduais, mas nessa semana a gente dá uma paradinha nos nossos deputados para voltar na próxima semana e conversamos com jovens, especificamente 2 jovens, que vão nos ajudar a entender um pouco, né, de como que a juventude ela enxerga esse processo político. Desde 2013, com as manifestações de junho de 2013, quando o Brasil foi às ruas, né, no movimento comparado aí a 1992, na época do impeachment, comparado aos diretas já, né, um movimento que lutava pela redemocratização do Brasil. De repente nós vivemos uma onda de conscientização política. Todo mundo quer ter a sua opinião, ter o seu posicionamento político. E essa complexidade humana, ela começa a entrar em jogo. Recordo-me que o grande pensador Nietzsche, ele disse certa vez o seguinte: ouse conquistar a si mesmo. Né? Na visão do Nietzsche, ousar conquistar a si mesmo era ter a coragem de ser na totalidade aquilo que você pensa, ou seja, colocar em prática aquilo que você, em teoria, pensou ser o ideal. Então o programa Consciência Humana tem essa perspectiva, tem essa visão de trabalhar com uma reflexão, de trabalhar com um pensamento que ele não se feche, que ele não seja absoluto. Não é a verdade que nós queremos do ponto de vista absoluto, ou seja, nós queremos chegar a um entendimento. A verdade todos nós vamos construir, você que é nosso telespectador. E aí, mais uma vez, como sempre colocamos aqui no programa Consciência Humana, faça as suas ponderações, faça seus questionamentos. Nós aqui do programa não somos a verdade absoluta, nós somos um referencial, porque estamos levando um pensamento que nós absorvemos, escutando dos professores, escutando dos alunos, escutando da população de uma forma geral. E aí temos a oportunidade de aqui no programa Consciência Humana trazer um pouco disso para você. Então o nosso tema dessa semana é juventude e política, e nós começamos com a Bruna. A Bruna é estudante de Direito da Universidade Estadual do Piauí, ela está aí no 3º período de Direito, mas a Bruna não vem como uma acadêmica, embora a academia seja sim importante nesse momento, né? Aquilo que ela já vem aprendendo. A Bruna vem como jovem, ou seja, como que a jovem Bruna, de 20 anos de idade, a Bruna estudante de Direito, a Bruna que está agora aprendendo conceitos de justiça, conceitos de uma sociedade melhor, como é que ela enxerga esse momento que o Brasil vem passando, ou seja, o que ela traz? Qual é o pensamento da Bruna? Bem, o Brasil é um país que
veio de uma colonização já diferenciada, né? Foi feita por outro país e desde então tudo conclamou para que ele pudesse se transformar no que é hoje. Atualmente a gente está passando por essa questão das manifestações, de o povo demonstrando que não está muito satisfeito com a atual situação. Bruna, você introduz aí na sua fala a questão do Brasil desde a sua origem, né? Ou seja, os portugueses chegam aqui em 1500, alguns historiadores apontam até que os portugueses teriam chegado um pouco antes. O Brasil tem a sua primeira Constituição em 1824, tem várias constituições de lá para cá. Os Estados Unidos, por exemplo, fazem a independência antes do Brasil e só tem uma Constituição baseada em princípios. Os norte-americanos conseguiram fazer dos seus princípios elementos norteadores muito mais fortes do que nós brasileiros com relação aos nossos princípios. Nós olhamos muito mais para a lei do que para os princípios. Por que você acha que isso acontece? Bem, eu acho que essa questão é muito cultural. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, ela tem apenas 7 artigos. Então, é como tu disse, ela trabalha com princípios. Ela coloca os 7 artigos que ela acha como principais, direitos que ela acha que o homem deve contemplar sobre o homem, e o resto ela espera que a população interprete na sua vivência e que ela consiga ser justa conforme aquilo que está escrito. No Brasil, o que é que acontece? Como a gente já tem essa questão cultural do jeitinho brasileiro, o que não está escrito na nossa Constituição é como, ou nas nossas leis variadas, Código de Processo, Civil, Penal, etc., é como se a gente não considerasse que fosse uma lei. Se não houvesse uma lei que dissesse que é proibido estacionar em certos locais, que tem uma multa, o brasileiro não internalizaria que ele não poderia fazer aquilo, sendo que é basicamente uma coisa óbvia. Que o seu direito começa onde acaba o do outro. Então, como a nossa cultura é muito desse tipo, isso faz com que a gente precise criar cada vez mais leis para que tudo esteja escrito, para que a gente possa dizer, não, você desrespeitou isso que estava escrito, então nós podemos lhe punir. E lá não. Bom, Bruno, agora você faz uma provocação muito boa, né? Quando você esclarece, por exemplo, o que é a lei para o norte-americano e o que é a lei para o brasileiro, a diferença que eu percebo, você pode me corrigir como acadêmica de direito, para o norte-americano, a consciência do ato ela é muito mais importante do que a própria lei. E para o brasileiro, a lei é mais importante do que a consciência do ato, é isso? Isso. E não é só uma questão norte-americana. Por exemplo, é uma coisa que poucos sabem. Na Alemanha, né? Lá, a Constituição deles foi feita pós-nazismo, né? Pós-Segunda Guerra. Então, como eles tinham muito medo de que fosse criada uma Constituição nazista, houve uma pressão internacional para que eles criassem a Constituição Democrática. Só que, para uma Constituição ser validada como lei legítima, né, ela tem que vir de um processo democrático. Então, como ela não veio de um processo democrático, lá para eles consideram a norma como um mero texto, ilegítimo. Porque as pessoas que fizeram não foram representantes do povo. E lá o juiz é eleito pelo povo. Então, a norma lá só se torna lei, só se torna legítima depois da sentença do juiz. Porque o juiz é uma pessoa eleita democraticamente e ele tornaria válido. Então, só para que eu possa entender, Bruno, que você está me dando uma aula aqui. O juiz na Alemanha é formado em Direito. Né? Ele é acadêmico, tal, faz o curso de Direito e ele se torna um juiz. Mas para ocupar a função de juiz, ele tem que ser eleito? Isso. Então, eles elegem a pessoa para que ela possa tornar a norma um texto válido. Só que aqui é o contrário. O juiz, que não é eleito pelo povo, não foi eleito de forma democrática, tem como se fosse um poder de interpretação da lei. Não é que ele considera a lei como a sua interpretação, que é o que a gente chama de discricionariedade, que é o que o positivismo quer, aumentar a discricionariedade, que é o poder que o juiz tem de decidir sem se basear em norma nenhuma. Então, é como se o juiz, às vezes, desprezasse um pouco a lei e decidisse com base nos princípios e concepções dele. Que seria aquela consciência com relação que a sociedade norte-americana tem. Isso. No nosso caso, fica a cargo do juiz. Exatamente. A consciência é a cargo do juiz. Exatamente. E o povo? Como é que o povo participa ou não participa? Qual é a importância do povo nesse processo, então? Bem, o povo, nesse processo, ele vota muitas vezes errado, né? Sem a consciência.
E acaba que o povo internaliza essa cultura. E isso só vai se disseminando. Lá no meio jurídico tem até uma, entre aspas, piada, né? Que costuma dizer que o juiz, ele tem mais poder do que Deus. Porque Deus, ele age só para o bem. E o juiz não, pode agir para o mal e para o bem. Tudo bem que é uma piada. Só que tudo que é dito assim tem um fundo de verdade. Então, olha o que você tá... O poder que você está dando a uma pessoa, entendeu? A consideração de poder que você está dando àquela pessoa. Então, o brasileiro tem muito isso, de respeitar os cargos e nem tanto a lei. Sempre tenta dar um jeito de burlar, de transformar aquilo em uma coisa que vá lhe beneficiar. O brasileiro tem muita cultura de lhe beneficiar, do auto-benefício. E isso está bem longe de ser uma internalização, né? Eu acho que está acontecendo um fenômeno, vamos dizer, que é historicamente conhecido, mas que provavelmente tem as suas imensas singularidades. Há um desencontro entre cidadãos e as suas instituições. Se é que teve dois grandes momentos que foram mais diretos já, o impeachment de Collor, com grandes manifestações públicas, mas não tem uma tradição de manifestação pública. Se você pega a França, por exemplo, aí tem uma tradição contínua. Se francês quebra metrô na França, tem uma causa. Se aqui vai gente e quebra metrô na Paulista, é vagabundo que não quer trabalhar. Talvez se fosse francês é mais chique e a gente chamasse de ativista. Olha só que coisa interessante. Vamos pegar as pautas das manifestações em várias partes do mundo. Chile, 400 mil pessoas na rua pedindo educação pública de qualidade e gratuita. Israel, Tel Aviv, pedia intervenção do Estado na regulação do preço da habitação. Certo? Na Espanha, os indignados com o quê? Democracia real e uma possibilidade de você se contrapor contra o sistema econômico, financeiro, que estava destruindo o país. No Tunísia e Egito, além das demandas de democracia vinculadas à ideia de dignidade, era também um estado de bem-estar social que não existe nesse país. Todas essas manifestações pediam também uma coisa muito clara: mais democracia. Bruna, nós temos aí 3 poderes importantíssimos no Brasil e nós estamos discutindo isso com os deputados estaduais, com a sociedade, de uma forma geral. Ou seja, nesse primeiro semestre nós estamos dentro desse questionamento, né, de mobilizações, de manifestações, de compreensão do processo democrático no Brasil, do que é justo, o que não é justo, se pode ir à rua fazer reivindicação, se não pode, da liberdade de imprensa. Tudo isso nós vamos discutir aqui. Mas quando a gente fala com uma jovem que tem, de certa forma, um estudo dentro da questão do direito, o judiciário no Brasil, ele é, para a sociedade, a esperança de uma honestidade que esteja pautada principalmente na ideia da meritocracia. Ou seja, seriam pessoas que meritocraticamente chegaram aos postos que estão ocupando e, por conta disso, elas só devem satisfação à sociedade, né? Seria essa a regra, ou seja, a ideia. Ou seja, um juiz, um promotor, um defensor público, ele deve satisfação à sociedade. Por isso, o princípio de justiça, da aplicação daquilo que é justo, deveria estar muito mais vivo. Mas hoje há um questionamento generalizado de que as instituições brasileiras, sejam elas instituições vindas do Legislativo ou do Judiciário, do Executivo, elas se colocam em dúvida. Você acha, por exemplo, que o problema da corrupção no Brasil, ele é um problema estrutural, ele é um problema sistematizado, institucionalizado, ou você acha que para aqueles agentes públicos, como um juiz, como um político, como um deputado, como um governador, há uma responsabilidade maior? Bem, é tudo uma questão de proporção, né? Claro que é uma responsabilidade maior quando se envolvem quantias maiores, no caso da corrupção. Claro que os milhões roubados são um caso que salta aos olhos. Só que a gente tem que perceber que é só uma questão de proporção, mas que o erro é o mesmo. Se você vê a carteira de alguém caindo na rua e você não devolve, não, mas tinha, sei lá, R$100 dentro, R$10 dentro. Aquilo é a apropriação de uma coisa que não é sua. Corrupção é a inapropriação de uma coisa que não é sua. Então, você reclamar de uma coisa que você vê que está no seu país de uma forma assim escancarada,
Se você perder uma coisa no Brasil, você sabe que você não vai achar de volta. Você não tem a esperança de devolverem. Você sabe que aquela pessoa, que alguém vai ficar. Alguém pode passar, não vou mexer nisso, mas outra pessoa vai acabar ficando, né? Então, é uma questão de cultura mesmo. Claro que o que eu acho, assim, é que as pessoas, elas consideram que quando a gente fala que o problema é cultural, que não tem mais solução. Mas é aí que está o problema. Por exemplo, vou usar uma frase aqui. O inventor do alfabeto era analfabeto. Então, a pessoa que começa um processo, ela não está dentro daquele processo ainda. Ela vai começar uma coisa que ela não sabe onde vai desbocar. Então, eu acho que o brasileiro tem que ter a consciência de que ainda dá para mudar e que isso tem que partir de cada pessoa. Tem para depois ir como um todo e podermos cobrar das autoridades. Pessoas que estão... Pegando um pouco essa sua visão e a visão de... Uma visão que a gente vai colocar dentro da entrevista. O historiador gosta de lembrar, William, que a carta de Pero Vaz de Caminha termina com um pedido de emprego do autor ao rei de Portugal, para um parente que estava sem emprego. Era um outro momento, sociedade de mercê, sem concurso público, etc. Rui Barbosa, numa das suas tentativas de ser presidente, dizia que a nossa república tinha virado uma privada. Elis Regina, durante a ditadura, começava uma música maravilhosa, dizendo: caía à tarde feito um viaduto, fazendo referência a um viaduto envolvido em desvios de verba e problemas de materiais de segunda linha. A corrupção é histórica, é estrutural e ela não é do governo. Ela pertence a uma interpretação ética bastante difundida na sociedade e que envolve desde andar no acostamento, vim hoje da Unicamp, observando que as pessoas que estavam em grande quantidade no acostamento deviam estar reclamando da corrupção do governo. Ou seja, nós temos uma diluição da ética, no sentido aristotélico do termo, que é bastante grave no Brasil, e a corrupção é, como diria o Barão de Tararé, a negociata é o bom negócio para o qual não me convidaram. Ou seja, eu sou absolutamente ético e probo quando se trata de atacar o negócio que não me favorece. E quando me favorece, é um jeito, é uma maneira, é o meu jeitinho clássico. E como é que o Brasil pode rever esse conceito? O Bob Juliano Fox aqui está aqui. A corrupção já faz morada no Brasil. Como é que a gente poderia inverter isso? Institucionalizar a ética? Bom, toda pessoa que faz morada pode ser despejada, suas terras podem ser realocadas. A corrupção é parte estrutural da sociedade brasileira, inclusive do governo. O que eu acho que mudou é que, além, como foi lembrado pelo Cado, maior capacidade de investigação, existe hoje uma sensibilidade pública muito mais forte, existe hoje uma vontade de um país diferente deste. Mas a mudança tem que começar na escola, com a não conivência com a fraude escolar, ela tem que atingir o governo, ela tem que atingir as famílias de pais que ensinam filhos, por exemplo, a técnicas pouco usuais ao concordarem que o filho copia um trabalho da internet ou outras coisas. E as pessoas que têm raiva da corrupção, que são muitas no Brasil, devem entender, e devemos todos entender, que esse é um processo estrutural, orgânico, que começa na educação das crianças, sobre a educação sobre o que é mentir e não mentir, e do que é seduzir ou não uma criança com elementos de corrupção. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Esse é um elemento de corrupção que começa muito cedo. O governo é a parte mais trágica, porque esse dinheiro que está saindo desses lugares não está indo para a educação, não está indo para a saúde. As pessoas estão morrendo nos hospitais porque está sendo desviado dinheiro. Não questiono a questão da corrupção ter bases estruturais institucionalizadas, não. Não questiono o fato de que realmente existe um jeitinho brasileiro e de que, de uma forma geral, culturalmente, nós somos conduzidos para, de certa forma, errar. E dentro do nosso limite, né, errar é justo, desde que aquele erro me beneficie. É isso que muita gente está pensando. Ou seja, nós reclamamos muito quando o erro beneficia o outro, e nós nos calamos quando o erro beneficia a nós mesmos. Mas eu também penso o seguinte, eu entendo que há, por parte do senso comum, uma legitimação do processo da corrupção. Mas penso que, por exemplo, uma pessoa como eu, um professor, você, um estudante de direito, os deputados que são eleitos pelo povo, os juízes que estudaram e que passaram em concurso público, o funcionário público, há pessoas que elas têm uma obrigação moral ainda maior de
tentarem conduzir, ou seja, ter uma conduta voltada para uma perspectiva de idealista, para o ideal. Porque assim, se eu digo que a corrupção no Brasil é cultural, todo mundo é corrupto, eu estou colocando todo mundo no mesmo barco. Mas se eu digo, por exemplo, que o juiz, que o deputado, que o professor, que o policial, eles são pessoas que são referências e eles têm obrigação de, dentro da sua conduta, daquilo que rege a sua função, agir como tal, eles precisam agir como tal. Por exemplo, o juiz, ou o professor, ou o político, não vai poder justificar uma má conduta por uma questão cultural. Por quê? Porque ao se tornarem professores, policiais, políticos ou juízes, eles fizeram leitura do mundo, leram livros importantes, assistiram aulas importantes, né? Tiveram uma construção de uma sensibilidade, de uma consciência de mundo que faz com que eles saibam de fato o que estão fazendo. E ao saber o que estão fazendo, como que eles vão errar? Como que eles vão aceitar fazer uma coisa que eles sabem que está errado? É até uma pergunta que eu gosto de fazer sempre. Quem tem vergonha dos seus erros na intimidade, quando ninguém está te vigiando, quando ninguém está te fiscalizando? Ah, eu estou aqui no meio da rua, não tem ninguém me vendo, então eu posso fazer o que eu quero, eu posso inclusive errar e agir contrário à lei. Ou quem tem vergonha da sua própria consciência. Então, assim, eu acho que o brasileiro e o Brasil hoje passa por esse processo de discussão, né, das nossas condutas, numa questão ética, mas ela passa também pelo ponto de que quem tem certos papéis e quem cumpre certas funções não pode errar alegando e justificando que aquilo é um problema cultural. Porque senão todo mundo pode ficar à vontade, porque o Brasil culturalmente, desde os seus primórdios, desde quando chegaram os degredados, vai dizer: vieram aqueles que não queriam nada com a vida e por isso se alastrou tudo isso que nós temos. Tudo isso é verdade. Claro que quem tem um cargo superior e fez todo esse estudo, claro que é cobrado uma reação diferente. Só que a questão da honestidade não é uma questão de estudo, obviamente, né? E eu acho que eles devem, sim, uma minoria, eles são uma minoria, né? Ser um exemplo para a maioria. Só que o que eu falei foi mais em relação à cobrança. A questão mais das manifestações. Que as pessoas foram para a rua cobrar coisas que, em sua maioria, elas não fazem, entendeu? Mas, claro que, de forma, pensando apenas no cargo, claro que eles têm uma responsabilidade maior. Só que eu acho que, para você cobrar, você tem que ter a autoridade, né, de dizer que é probo, né, honesto. E eu acho que é uma via de mão dupla. As pessoas, se elas começassem a se policiar mais... Nessa perspectiva, nesse conceito aí de quem pode cobrar e quem é probo, nós teríamos manifestações se isso fosse aplicado na prática? Teríamos. Não com tantas pessoas, né? Mas seria um grupo inferior, mas bem mais coeso e com bem mais justificativa. Porque, no caso dessas manifestações, a gente chegou a ver horrores. Gente com placa pedindo intervenção militar. O próprio povo pode até colaborar com o que hoje está aí. Porque quem elege é o povo. Quem elege os deputados, os vereadores, os prefeitos, o presidente da República, os governadores, enfim. Mas é importante também que se diga que essa democracia nossa ainda é uma democracia ainda muito jovem, que precisa se aprimorar. E nós só iremos nos aprimorar essa democracia se, de fato, o Estado, a nação, dê a oportunidade para que o povo possa adquirir conhecimentos, para que o povo possa ter cultura e para que ele possa, inclusive, saber votar. Os grandes responsáveis pela situação caótica que está ali são os poderes. E desses os poderes, o pior é o executivo e o legislativo. Porque o poder não constituído, o empresarial, só se fortalece quando o poder legislativo e o executivo é frágil. Não tem posição, não tem postura Desculpa até ter falado, faltou o termo aí. Então, o que não tem amor à pátria, o que não tem um discernimento social mais aprofundado, aí ele entra
se aproveitando das oportunidades, da fraqueza dos poderes. Um filósofo chamado Platão, ele foi discípulo de Sócrates, ele chegou a defender a ideia de que os reis tinham que ser os filósofos. Na ótica dele, os sábios, no caso, porque ele acreditava que esses sábios teriam uma capacidade de tomar decisões. Ele chegou, inclusive, a criticar o Platão a democracia, porque ele achava que a democracia era um regime que dava margem à demagogia, né? Platão afirmava isso porque a democracia grega matou Sócrates. Como é que isso, por exemplo, interpreta essas ideias de Platão? O Platão acreditava que a sociedade ia evoluir certo? Para a perfeição. E nós sabemos que a sociedade evoluiu para o crime. Quanto mais ela evolui, novas peças de crimes se organizam. Então ele imaginava assim, a sociedade vai se organizar tanto, vai evoluir tanto, que um dia ela não vai precisar de governo. É como se imaginasse que você mesmo atravessou um sinal fechado, você mesmo se mutava, não precisava do guarda. Então você ia para um patamar que não precisava do governo. E ele chamou isso aí, essa sociedade de anarquia. Nós, no prefixo grego, não, arquia, governo, não governo. E hoje a palavra anarquia, certo? Quer dizer confusão, balbúrdia, desorganização. E eu acho que o Platão só errou nisso. Ele não imaginou como seria essa evolução. Ele achou que a evolução ia buscar a perfeição. Era um mundo perfeito. Você evoluía tal monta que chegaria à perfeição e o governo seria quase todo dispensável. Né? Você não precisaria de governo. Você precisaria de uma sala de aula do professor, mas você não precisaria do secretário, do porteiro, do vigia, do policial, porque a sociedade toda estava bem organizada. E na prática isso não foi possível. Não foi possível. O Platão talvez tenha sido dos mais sonhadores dos filósofos. Né? Ele dizia que a educação é a mais valiosa herança que os pais podem deixar ao filho. Né? Que você resolveria tudo pela educação. Então hoje nós temos a crença que educação é a base de tudo, mas nós já sabemos que não resolveremos tudo pela educação. Que em sociedades altamente educadas, altamente instruídas, também tem as mesmas coisas perversas que tem nas sociedades primitivas. E se você mergulhar, pegar algumas comunidades indígenas, você vai ver que em grau de civilização é muito maior. Se você tomar a civilização como o grau de cultura de um povo, algumas comunidades indígenas, a civilização é muito maior do que no nosso meio. E assim, impeachment, isso demonstra o quanto a nossa sociedade é uma sociedade onde falta leitura, onde falta um estudo, onde vai todo mundo muito pela cabeça dos outros. Porque, por exemplo, se a pessoa pegasse o seu tempo para se aprofundar ao mínimo sobre o impeachment, por exemplo, porque até a própria mídia ficou em dúvida sobre como noticiar o que estava acontecendo, né? Sobre por que as pessoas estavam lá. Mas a maioria optou por noticiar que era pelo impeachment da presidente, né? Se as pessoas se aprofundassem, coisa mesmo de internet, não precisa você ter uma biblioteca em casa. Você ia para a internet, passava minutos do seu tempo, você ia ver que para você impeachment um presidente, você precisa que ele tenha cometido um crime de responsabilidade civil, que foi o que aconteceu com o Fernando Collor, e ele precisa ser condenado por instâncias superiores. Ou seja... Que não é o caso da presidente Dilma. Além de não ser o caso da presidente Dilma, né, o que as pessoas se espelham é que o que é que ficou marcado na história? A manifestação do Collor, né? Dos caras pintadas. Então as pessoas acham que foi a manifestação que fez com que ele saísse. Mas o fato de a manifestação ter ocorrido em 1992 foi um ato super legítimo, mas ele não é legal, assim, não tem valor legal. Ele não contribui para a saída. Tudo vem de uma atitude cometida pelo presidente. Nós vamos respeitá-lo como um sentimento de povo, mas não como uma decisão para que o presidente saia. Isso. Se todas as pessoas do Brasil resolvessem ir para a rua pedir o impeachment da presidente Dilma, se ela não houvesse, como não aconteceu, cometido um crime de responsabilidade civil, que está na Constituição, né, tutelado lá, não teria nenhum efeito. Poderia todo mundo ir para a rua que não... Eu gosto de falar, Bruna, que na manifestação nós temos três tipos de pessoa. Você tem o alienado,
O alienado é aquele sujeito que ele ficou sabendo que ia ter uma manifestação. Ele disse, eu vou também para a manifestação. Espera aí, me chama aí que eu tô aí. Vou tirar um selfie, vou tirar uma foto. Eu vou estar na manifestação lá, porque as pessoas têm que entender que eu sou um cara participativo. Mas se você pergunta por que ele está lá, ele não sabe. Você tem o alienado, você tem os aproveitadores. Aqueles que sabem muito bem o que é que significa uma manifestação, e eles vão lá na manifestação, se aproveitam da manifestação para que eles possam ter como consequência alguma vantagem em qualquer área da qual eles possam atuar. E você tem os conscientes, que são aquelas pessoas que entendem que é importante a manifestação, a liberdade de expressão, ou seja, estar lá fazendo a sua reivindicação e mostrando uma certa insatisfação, não necessariamente para tirar o governante, mas para redirecionar a atitude do governante e posicionar o governante dentro daquilo que ele se comprometeu um dia a fazer. Então eu tenho um alienado, eu tenho um aproveitador e eu tenho um consciente. A mídia, muitas vezes, não consegue, quando vai mostrar, né, a manifestação, fazer a distinção. Por exemplo, se alguém está pedindo intervenção militar, ele está num discurso contraditório, porque ele está pedindo o direito de não se manifestar, já que ele está pedindo uma intervenção militar. Ele é uma pessoa que tem uma compreensão equivocada do que é o processo democrático e do que é o próprio ato dele estar no meio da rua. Então, no meio da multidão, existe tudo. O alienado, o consciente e o aproveitador. Como fazer essa distinção não é tão fácil, mas é como a Bruna disse, o importante basicamente é a questão da leitura. Porque o que a gente precisa parar é com essa bobagem de dizer que seleção brasileira, futebol e política não se misturam. Porque esse é o discurso mais reacionário que é possível você fazer. Esse é o discurso que o João Avelange fez a vida inteira, com o que ele apoiava ditadores. Fosse o Videla, fosse o Médici, fosse o Geisel. Tá? Não misturo futebol com política. Aí o meu apoliticismo me permite qualquer barbaridade. Não, as coisas se misturam sempre. Você toma café da manhã de uma maneira política. Que dirá um time de futebol que é capaz de mobilizar um país. Eu entendo nesse momento um dos mais importantes da nossa história. Hoje é o único toque de milhares de pessoas ocupam as ruas. A falta de lideranças bem definida é um sinal de repúdio ao velho modo de fazer política. Quando a torcida continuou cantando a capela e os jogadores ficaram perfilados e cantaram juntos, ali alguma coisa de diferente tinha acontecido. Eu até escrevi, acho que uma coluna cujo título era O Combustível do Hino. E a gente conversou com a Bruna agora há pouco, mostramos aí algumas partes das manifestações de 2013, algumas respostas de alguns deputados que nós já entrevistamos, né, algumas opiniões acerca da questão da corrupção no Brasil. Como é que você compreende essa coisa do jovem no Brasil hoje, politicamente falando? Olha, Elielson, acho que a gente pode olhar por dois vieses aí, a questão da política e da juventude, né? Nós vemos uma massa extremamente preocupada em fazer alardes, em dar voz às necessidades da juventude em si, mas da sociedade como um todo. E eu vejo também como
um aspecto tanto quanto de criança, infantilizado, um pouco dessa juventude ainda, honestamente falando, com relação a isso. Porque observe bem, como juventude, eu acho que todos nós temos aspirações diversas, né? A gente devaneia em várias coisas. E com relação à política, é preciso ter muito cuidado, porque você lida com um futuro que é tão presente quanto você pode imaginar. Então, é preciso que se veja com os olhos bem reflexivos e bem equilibrados quando se fala de política e juventude, para que não se faça um julgamento, um pré-julgamento dessa juventude como uma juventude que queira um progresso às custas, né, de várias outras coisas que entram em detrimento com esse equilíbrio da própria sociedade. Então é mais ou menos por aí. Então, de certa forma, se eu posso entender o que você está colocando, Johan, você vê uma falta de noção clara da ação. Ou seja, da ação coletiva. Eu gosto de frisar isso, porque eu seria leviano se falasse da juventude generalizadamente, que não são assim. Existem pessoas pontualmente, né, tanto para o bem quanto para o mal. Mas essa atitude do coletivismo nos falta muito, nós como juventude. Quais são os valores, Johan, que você entende que hoje eles poderiam ser mais trabalhados na juventude para que a gente conseguisse ter aí uma sociedade em 10, 20 anos em que ela fosse mais equilibrada com relação às suas decisões? Ótimo. Acho que a gente pode falar de um aspecto chamado de coesão, né? De coesão social. Eu vejo que nós, como jovens, estamos muito mais preocupados com o próprio umbigo, com a vida pessoal ou com o corporativismo dos meios nos quais você está inserido, do que propriamente com a sociedade como um todo. Não quero entrar no julgamento da dicotomia do jovem rico ou do jovem pobre. Eu acho que isso já passou. Mas é preciso que eu, no meu mundo de limitações da minha vida pessoal, tenha essa perspicácia de poder entender jovens e pessoas, né, que moram em outros contextos, em outras circunstâncias de vida. Então nós precisamos disso. E eu acho que, assim, para que a gente chegue nesses valores, eu acho que o básico é o conhecimento. Então, seria interessante que nós víssemos os noticiários de uma forma diferente, que nós víssemos aqueles jovens infratores de 16, de 15 anos como os seus pares, como pessoas que passaram não exatamente pelas mesmas situações que você, mas que são jovens, em essência, imbuídos de uma boa vontade, né? Então nós precisamos conhecer toda essa dinâmica que está circunscrita nisso tudo. Eu preciso ter respeito, eu preciso estar em consonância com as leis, preciso, isso é lógico, isso mantém a sociedade em si, mas eu preciso conhecer a vida do outro, eu preciso conhecer quais são as aspirações pontuais de cada lugar. Esse é o que nos falta para a juventude progredir. De uma forma diferente, você inclusive faz aqui um paralelo com o que a Bruna disse agora há pouco, quando ela falou da questão da consciência do ato que os norte-americanos têm, e você traz agora uma questão de analisar o contexto e as situações presentes nas mais diferentes vidas, né? Entendendo que cada contexto de vida ele vai dar àquele jovem um tempo, um espaço, causas diferenciadas. E que há, sim, a construção de uma mentalidade. Porque a nossa sociedade, eu às vezes percebo na minha observação como professor, que a sociedade ela quer olhar como se todo mundo tivesse conseguindo enxergar o mesmo ponto. Parece que todo mundo está enxergando o mesmo ponto, por isso eu posso cobrar de todo a mesma atitude e a mesma repercussão do ato. E pelo que você fala, assim como a Bruna falou, essa visão desse ponto que eu vou chamar de ideal,
ela não é vista por todos. Isso, exatamente. E aí você suscitou em mim uma coisa interessantíssima. Eu acho que quando a gente fala de coletivismo, a gente sempre imagina uma ideia ou um ideal muito bem acabado. Isso não existe. A sociedade, ela é heterogênea por natureza. Então, são tantas as variáveis, são tantas as circunstâncias que eu seria minimalista se acreditasse que essa mesma juventude, para que ela evoluísse ou para que ela progredisse, ela deveria estar pensando uníssona. E isso não existe. É preciso que se volte para dentro e é preciso que se analise as situações. Mas quando eu falo de analisar as situações, não são as situações externas às coisas. São as situações intrínsecas daquela realidade. É mais ou menos por aí. Bom, você que está acompanhando nosso programa, recebe essas provocações. E quando recebe essas provocações, quando fala dessas questões intrínsecas que o Johan aborda nesse momento, ele está falando dos pormenores. O Johan está falando daquelas situações que nós abordamos agora há pouco com a Bruna, lá da família. Quando o pai justifica para o filho, olha, meu filho, você pode ir aqui e dar um jeitinho para você conseguir isso aqui. Né? Quando o professor, muitas vezes, ele querendo ganhar a simpatia do seu aluno, ele é condescendente com um erro, né, para que o aluno possa, naquele momento ali, se satisfazer com aquilo e não tenha coragem de, olha, a relação é essa e eu tenho que te apontar esse erro. Ou seja, existe de fato a construção da sociedade. E é a sociedade que nós vislumbramos e que o Johan colocou, desse ideal que está sendo construído, desse ideal que precisa ser atingido. Porque o que é o ideal? O ideal, a palavra já diz tudo, é aquilo que seria perfeito. Ou seja, seria nós chegarmos a uma posição em que a sociedade, ela diria assim, poxa, valeu a pena todo esse percurso. Na verdade, enquanto sociedade, o nosso percurso sempre vai ser o da busca. Isso. Nós nunca vamos estar satisfeitos plenamente com aquilo que somos, nem como indivíduos, nem como sociedade. E aí cabe a cada um também chamar a responsabilidade, não transferir essa responsabilidade. Ah, a culpa é do Johan, a culpa é da Bruna, a culpa é do político. Ou seja, qual é a minha parte neste caso? E aí, quando eu compreendo a minha parte, quando eu sou um funcionário público e compreendo a minha parte e executo bem a minha parte, quando eu sou um professor de escola pública e executo bem a minha parte, independente das condições que às vezes são adversas, e são adversas mesmo, mas independente daquelas condições, eu sou um professor. Eu tenho uma responsabilidade. É o médico, quando independente das suas condições de trabalho, ele como médico, ele vai lá e ele faz tudo para efetivar a sua ação. É o estudante que não vai estudar para passar de ano, mas é o estudante que vai estudar para aprender, para contribuir, para deixar alguma coisa. Quando você falou dessas questões intrínsecas, me veio tudo isso à minha cabeça. Ou seja, de você fazer uma reavaliação total. E aí eu acho que esse momento não é de culpar. Ou seja, é claro que pessoas terão que ser responsabilizadas pelaquilo que de ruim a sociedade tem e que acontece. Mas mais do que culpar ou apontar o dedo para alguém, o momento do Brasil é de uma autocrítica. E enquanto brasileiros, não conseguimos fazer essa autocrítica, me parece que a gente vai ficar patinando e não vai sair do lugar. E isso é muito interessante porque nós nos revestimos quando apontamos um erro, qualquer que seja ele, nós nos revestimos de um orgulho muito grande. E aí a gente acaba pessoalizando o problema. Eu sou corruptor quando furo uma fila, mas isso é trivial. Mas nenhum de nós tem a ousadia, digamos assim, de fazer o contrário, né? Porque o que seria furar a fila de um banco perto de 20 milhões de reais desviados, né? A gente sempre acredita que esse ato ele é muito irrisório diante do outro. E não há corrupção maior ou menor. Há corrupção, né? Então, nós precisamos, dentro dessa autocrítica, perceber que nós fazemos parte de uma sociedade e que ela por si só é corruptora e nós somos corruptores, né? Nós somos corruptores nessas pequenas falhas. E uma coisa, Elielson, que tem me prestado atenção é que o nosso próprio pensamento, o nosso próprio ato de pensar, ele é corruptor. Por quê? Porque ele é egoísta. E ser egoísta numa dinâmica de sociedade é em vão. Não dá para se trabalhar com o egoísmo em si.
Johan, quando você faz aí uma reflexão das pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua idade principalmente, ou que estão à idade parecida, e aí você vai para um bate-papo, vai para uma conversa, ou seja, qual o grau de conversas que conseguem ter como tema problemas políticos, amizade, sinceridade, honestidade, ou seja, até que ponto essa juventude, ela na sua roda, conversa esse tipo de coisa ou não? Vamos falar aqui do futebol, vamos falar aqui da festa, da novela, ou seja, essas questões mais sérias são indispensáveis, não são obrigações nossas. Ótima pergunta. Quando a gente vai falar sobre política num bate-papo de amigos, a gente sempre lembra da política eleitoreira, da política de efetivar alguém em alguma função, e isso abre espaço para outras coisas, porque, veja bem, imagina que eu tenho um amigo, qualquer que seja ele, e ele seja parente de alguém, e aí ele atesta com a própria pessoa, né, de que aquele seria um bom político e tal e tal. Mas a gente se esquece das ideias, completamente delas, né? A gente não vê que as pessoas em si, elas são apenas instrumentos, né? Elas são apenas veículos que representam algo muito maior do que a própria existência minha ou sua. Quer dizer, esses valores de respeito, esses valores de isonomia, de função. Olha, Lielson, abrindo aqui um parênteses, a gente sempre, quando entra para determinada função, a gente não diz que está alguma coisa. Eu estou funcionário público ou qualquer coisa do tipo. A gente diz que é. Né? Então, você veja bem como nós misturamos ambas as coisas. E numa roda, e isso é apenas, quer dizer, numa roda, é reflexo dessa infantilização. Quer dizer, ainda que nós coloquemos a política em primeiro plano, ainda que eu dê um tratamento de prioridade, eu vou falar de política em detrimento do futebol, a gente trata a coisa como se fosse coisa de casa, né? Como algo de pertencimento. Isso é horrível. Isso me lembra uma frase que ela diz o seguinte, eu não me recordo o autor, mas ela diz assim: nós temos que aprender a questionar, a duvidar e às vezes a dizer um não às pessoas que nós respeitamos e que nós gostamos, mas desde que a gente tenha fundamento naquilo que a gente vai fazer. Porque a evolução, a mudança, ela se dá quando paradigmas são quebrados. O que são paradigmas? São modelos. Eu tenho um modelo de sociedade, eu tenho um modelo de pessoa. Então esses modelos, esses paradigmas, eles existem até um certo ponto e eles precisam quebrar. É por isso que nós saímos das cavernas e estamos aqui sentados numa sala, diante de uma câmera, de um cinegrafista, o Luiz Carlos, que nos ajuda, diante da TV Assembleia, que leva esse nosso bate-papo para mais de 70% dos piauienses. E aí cada um vai fazer o seu juízo de valor. É o povo de cá pedindo pra não sofrer. Nossa gente ilhada precisa sobreviver. E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar. Já não se vive sem farinha e pirão, não há. Não há, teria motivos pra gente desanimar. Se houvesse remédio pra gente remediar, já vai longe a procura da cura que vai chegar. Lá no céu de Brasília estrelas irão cair, e a poeira de tanta sujeira de subir. Gente de bem que só tem maldade.
montanhas pra gente poder